Veja, Moisés, logo no início, percebemos que toda a história de Moisés foi um garotinho escolhido, com um propósito, com uma missão, de libertar o povo de Israel. E conhecemos toda a história. Israel passou por aquela situação de escravidão no Egito, sob domínio de Faraó, enfim. O povo conseguiu ser liberto e ser direcionado por este homem. Mas este homem, irmãos, me traz entendimento e me traz lições que precisamos ter posturas igual ele teve. Interessante que hoje à tarde, conversando com alguns irmãos, me fez lembrar de um testemunho que foi justamente uma postura cuja eu tive, para que hoje eu posso ver a glória de Deus naquilo que ele fez por intermédio de uma postura. Porque nessa postura, justamente, foi eu pedir a Deus: Deus, que o Senhor esteja comigo, não me abandone de maneira nenhuma, e que a tua presença me traz toda uma situação de comunhão, uma situação de segurança, uma situação de conforto. Quem não precisa de comunhão, de conforto e de segurança? Todos nós precisamos. Tanto é que o próprio Jesus chamou a sua igreja, os seus, da seguinte maneira: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos liberarei. E ele faz o convite: toma o meu jugo, troca o teu jugo pelo meu, porque o seu é pesado, o nosso é pesado, mas o meu é leve. E é seguro. Nos dias de hoje, irmãos, o que nós mais precisamos é pedir ao Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, queridos, seja ela qual for. Aqui no caso de Moisés, ele pediu que Deus o orientasse, o dirigisse para o caminho correto, para que ele e o povo andassem, e que a sua presença jamais estaria longe dele. E que nós façamos o mesmo, queridos, em todas as áreas das nossas vidas. Vejo aqui muitos juniores, jovens, adolescentes, quantos, né? Jovens, adultos, anciãos, quantos? Poucos. Quando é mais de um, dois, já você pode usar o plural. Quantos? Mas veja, todos estes, seja qual for a ação da sua vida, você tem que pedir ao Senhor que Ele direcione. Então eu tiro algumas lições cuja nos ensina para que tudo quanto nós fizermos, nós podemos pedir ao Senhor que o Senhor esteja conosco. E eu faço uma igualdade em relação à mesma oração que Jabes fez ao Senhor. Lembra da oração de Jabes? Cuja Jabes faz 4 pedidos ao Senhor. E dentre eles, um dos pedidos é: Senhor, esteja comigo em tudo quanto eu fizer. Não me abandone. Não me abandone. No início nós lemos sobre a aliança que Deus fez conosco. E Deus quer sempre estar conosco. Por isso que lá em João, em Mateus, em vários evangelhos que nós podemos ver, diz claramente, e principalmente no Antigo Testamento, diz claramente que o Senhor está conosco todos os dias e Ele não nos desamparará. Você crê nisso? Amém. O Senhor está conosco todos os dias. Isso nos traz uma certa segurança, por mais situações adversas que se acometem nas nossas vidas. Porque, irmãos, hoje em dia, se nós não estivermos nessa condição que Moisés pede ao Senhor, a coisa complica. A nossa caminhada complica para com o Senhor. Porque de qualquer situação, qualquer momento cuja existe uma adversidade, qual é o desejo da nossa alma, o desejo do nosso ser em si? É parar, abandonar, desistir. Essa é a atitude normal. Mas quando nós estamos com o Senhor, aconteça o que acontecer, irmãos,
estamos direcionados. Então vou abrir um parênteses aqui em relação a esse testemunho, que estávamos conversando hoje à tarde com alguns irmãos em relação a isso. Refere-se à compra de uma casa cuja houve a conclusão. Quando comprei a casa, eu estava com o maior medo, irmãos. Primeiro, eu não estava empregado. Olha só, não estava empregado, não tinha uma certeza de continuar e cumprir com os meus compromissos nessa caminhada. O que eu fiz? Coloquei diante do Senhor. Falei, Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração. O Senhor sabe que hoje, para se ter alguma garantia, é preciso ter algo concreto e no papel. No papel. E veja, quando houve essa situação, primeiro, conversei com o proprietário falou, vou fazer o seguinte, eu conheço você, conheço a sua mãe, conheço a sua família, nós vamos fazer tudo assim entre nós. Não precisa me apresentar renda familiar, não precisa me apresentar isso, aquilo, documentação, nada. Nós vamos firmar o nosso contrato aqui. Quando terminar, eu passo a escritura para você. Concordado? Concordado. Está de acordo? Estou. E fizemos assim, assumi uma prestação. No início, irmãos, maravilha. Eu pedi que Deus estivesse adiante, para que eu não fosse enganado, que me mostrasse o correto. E uma das provas que Deus me mostrou foi justamente essa. Para que a pessoa aceitasse as minhas condições. E eu também estivesse aceitando as condições que Ele me deram. Então houve ali um acordo. Essa foi uma direção que eu pedi ao Senhor e vi a direção do Senhor, vi que realmente Deus estava no negócio. E muitas vezes nós homens, a gente balança um pouquinho, titubeia um pouco, né? E eu fiquei com certo receio, certo medo. Eu falei, Senhor, e lá na frente, Senhor, são quase 5 anos. E eu não tinha nada de comprovar, mas falei, Senhor, vai à minha frente. Estou colocando o Senhor na minha frente. Passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Irmão, chegou no primeiro ano, glória a Deus. No segundo ano, começou a complicar. No segundo ano não paguei o 13º mês, 14º mês, 15º mês. Sempre fiquei quase 4, 5 meses sem pagar. E ele me ligando. E eu explicando para ele a situação. Irmãos, ele entendia toda a minha colocação. Não houve situação de engano, que absolutamente não queria enganar ninguém. Mas era a situação que eu estava cometido. Porque teve meses que eu não recebia nada. Tanto é que eu fui até sustentado, até em cestas básicas. Agradeço a Deus pela igreja. Fui abençoado nesse sentido. E ele entendeu. E veja, irmãos, aí eu comecei a questionar Deus. Mas Deus, eu coloquei o Senhor na frente, o Senhor eu pedi que o Senhor me abençoasse, tal, que o Senhor não me desamparasse, que eu cumprisse com os meus compromissos, tal. E Deus ali foi me mostrando. Houve uma necessidade desta situação contrária, porque não era meu favor, era o contrário a mim, para que eu aprendesse a confiar mais no Senhor. E irmãos, nessa situação, principalmente postura de homem aqui, é difícil isso. Mas o Senhor me estava ensinando a confiar nele. Quando eu comecei, falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor não vai me desamparar. E eu vou descansar. Aí onde entra aquele o Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Olha, comece a aprender de mim. Aprenda de mim. Porque Jesus ele é manso e humilde de coração. Moisés, quando libertou o povo de Israel, ele teve essa postura, mansidão e humildade. Se nós aprendermos com essa verdade, ser manso e humilde, nós vamos ter bom êxito em tudo quanto nós fizermos. Por quê? Manso. Muitas vezes existe a situação do ser humano, o próprio temperamento do ser humano, da sua agressividade. Existe aquela situação de agressividade. Por uma situação contrária, existe aquela agressão. É normal, é natural do ser humano. Tem uns que são mais agressivos, tem outros que são menos agressivos.
Mas aqui, a nossa caminhada com Deus nos ensina a sermos mansos e humildes. Moisés foi este, Jesus pede que nós sejamos estes, e que nós realmente exerçamos essa verdade de mansidão e humildade. Humildade, reconhecer que tudo depende do Senhor. A verdadeira humildade é você reconhecer que você depende tudo do Senhor. Vou comprar um celular da última geração, 3G, né? É isso? Já está meio obsoleto. Já é 3D aí, ó. Né? Já tem celular de 3D. Até isso, irmãos. Olha como Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Se isso vai agradar você, se isso vai ser como necessário para você, e você colocar isso diante do Senhor, o Senhor vai te dar condições de obter. Isso é uma coisa bem pequena. E Deus é fiel, porque Deus se agrada do seu filho quando o seu filho, ele se coloca diante dele e pede orientação. Deus quer isso de nós. Você está entendendo? Deus quer que nós coloquemos Deus em tudo em primeiro lugar, seja até para comprar um celular, até para sair, para viajar, para passear, para ter um momento de recreação, o que for, tudo diante do Senhor. E aqui, irmãos, nós precisamos entender. Temos aí o acampamento, não temos? Nós temos aí uma atividade que vamos ter a próxima semana, que é coisa direta. Por que não? Quero convocar a igreja, para que a igreja toda esteja envolvida. Então vamos fazer o seguinte, vamos buscar o Senhor para que tenhamos bom êxito nesse evento cujo faremos. Por que não jejuarmos essa semana? Faça o seu jejum como você achar melhor. Ó, pastor, eu vou tirar a televisão. Ó, pastor, eu vou tirar uma refeição. Ó, pastor, eu vou deixar de namorar essa semana. Isso aí. Só essa semana. Um jejum, irmãos, para nós colocarmos, termos um propósito diante do Senhor. Amém? Faça isso. Mas esse jejum vai te levar a ter mais a proximidade do Senhor. Qual é a finalidade do jejum? Para você alcançar as bênçãos? Faz parte. Mas o jejum fará com que você se aproxime mais do Senhor. Se jejum não te levar mais próximo do jejum, não é caracterizado por jejum. Amém? Se eu fizer jejum por fazer, o pastor pediu para a gente ficar uma semana sem tomar café. Fica uma semana sem tomar café. Mas esse tomar café, você não tem nenhuma comunhão com o Senhor, nenhum envolvimento com o Senhor, nem lê Bíblia, nem ora, nem faz isso, nem faz aquilo, em relação ao reino de Deus, orando pelas vidas, pelas necessidades. Irmãos, não vale nada o jejum. Amém? Você pode até mesmo, caminhando, nessa tua caminhada, jejuar, que você estará se desligando de tudo e começando a interceder por um propósito. Qual é o nosso propósito aqui? É o impacto. Obrigado. O propósito de impacto do domingo. Então vamos fazer isso, igreja? Abençoa, vamos estar orando, vamos estar jejuando. Então eu lanço esse momento aqui. Faça o que você achar melhor da melhor maneira, mas se aproximando mais do Senhor. Amém, igreja? E isso nós estamos pedindo a orientação do Senhor. Nós estamos na dependência do Senhor. Quem vai fazer esse trabalho? É o Senhor. Mas Ele vai usar quem para fazer esse trabalho? Eu. Quem que tirou o povo das garras, o povo da escravidão do Egito? Quem foi? Quem foi? Não foi Moisés. Olha aqui, nós vamos entender. Foi Deus. Mas para que Deus haja, Ele precisa de alguém para fazê-lo. Aí sim, foi Moisés. Entenderam? Deus ou Moisés. A mesma coisa aqui domingo em relação ao impacto. Deus vai usar quem? A igreja MC. Quem é a MC? Eu e você. Somos a igreja. Amém? Então ficamos assim, irmãos. Jejuar essa semana para este evento. Para que de sábado estejamos aqui. Sábado vai ter uma ministração em relação a isso, né? Então, glória a Deus. Fecha parênteses aqui. Então vamos prestar atenção em relação ao que Moisés pede. Moisés pede direção no seu caminho. Como que ele desenvolve este pedido do Senhor em relação à direção do seu caminho? Veja o versículo 13, irmãos. Diz assim:
Agora, pois, que se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho. Por que eu preciso conhecer o caminho do Senhor, irmãos? Para eu andar nele e ficar nele e me sentir seguro. Como que eu conheço o caminho do Senhor? Como Moisés conhecia o caminho do Senhor? Moisés já tinha relacionamento com o Senhor. Como nós vamos conhecer o caminho do Senhor? Irmãos, eu tenho certeza aqui, e falo a pessoas que já têm experiência, já têm essa intimidade com o Senhor. Quando você pedir ao Senhor algo, e a resposta vem, seja ela sim, ou seja ela não, você está tranquilo. Você está seguro. Você está descansado. Porque, no caso, Moisés conhecia o Senhor e nós conhecemos o Senhor. Mas quando não se conhece o Senhor, o que eu tenho que fazer? Buscá-lo para que Ele se faça notório no seu caminho. Eu tenho que buscá-lo. Como é que eu tenho que buscá-lo? Quais são as maneiras de nós buscarmos o Senhor? Irmãos, tem a palavra do Senhor. Em falar de palavra do Senhor, temos aí nessa campanha. Quem está lendo a Bíblia aqui, irmãos? Oh, glória. Pastora, nós vamos ter que comprar muita Bíblia. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, acho que, fazer uma carta lá para a Sociedade Bíblica, né? E mandar uma caixa para cá. Uma caixa de Bíblias de estudo. E vamos ler Bíblia, meus irmãos. Esta é uma das maneiras de eu conhecer a Deus. Saber como Ele age. Logo no início, quando abrimos o culto com esse Êxodo, capítulo 33, cuja lemos, veja o zelo que Deus tem por cada um de nós. E eu passo a conhecer melhor este Deus cuja Ele age nas nossas vidas. Como assim? Este Deus, Ele quer que nós nos voltemos somente para Ele. Ele quer que eu volte toda a minha caminhada, toda a minha direção, todos os meus anseios, todos os meus desejos, todos os meus sonhos, volte para Ele. Que Ele esteja em primeiro lugar na minha vida. Quando eu faço isso, mesmo que muitas vezes os meus sonhos sejam frustrados, os meus desejos sejam frustrados, eu não serei abalado, porque eu estou seguro no meu Senhor. E muitas vezes acontece isso com a gente, irmãos. Porque a gente ora, irmãos, eu já ouvi isso, irmãos. A gente ora, faz campanha daqui, faz campanha dali, e chega a uma conclusão. Deus não respondeu, e Deus não quer nada comigo. Porque eu não obtive resposta na minha oração. Mas será que nós estamos pedindo da maneira correta? Primeiro, será que nós estamos pedindo segundo a vontade de Deus? Quando você começar a pedir segundo a vontade de Deus, é a mesma coisa como um relacionamento de duas pessoas que estão se conhecendo, namoro. Vão namorar-se. Vão enamorar-se. Né? Começa a orar, pedir ao Senhor, amém. Decidam os dois começar a namorar. Mas na caminhada eles começam a se conhecer. E este conhecimento, você percebe, irmãos, eu estou falando aqui de pessoas entendidas, tá? E este relacionamento leva a conhecer que muitas coisas entre eles não existe acordo. E ainda persistem. E ficam até o final. Aí começam a orar ao Senhor. E muitas coisas na caminhada dá errado. Não é aquilo que o Senhor quer. Irmãos, preste bem atenção, abra bem o seu coração. Deus tem o melhor para você. Porque Deus está contigo. Que Deus está conosco. Se Deus está comigo, Ele não vai deixar vacilar. Veja na situação do meu exemplo, do meu testemunho da casa. Foram meses, irmãos, que eu fiquei, mas Ele não me deixou sozinho. Ele não me desamparou, pelo contrário. Concluindo, agora fechando parênteses daquele testemunho que eu disse em relação da compra da casa. Concluir, irmãos. O ano passado eu concluí. E ele estava com uma situação que ele comprou outra casa. Irmãos, olha que bênção. Além de ele me abençoar, ele foi abençoado. Eu creio nisso. Além de ele me abençoar, ele foi abençoado. Enfim, ele comprou uma outra casa. E ele falou, olha,
Oscar, eu preciso realmente passar a escritura no seu nome, porque eu não posso ficar com 2 imóveis assim, tá bom, mas olha, eu estou guardando dinheiro, eu ainda não tenho dinheiro para fazer, para lavrar a escritura, assim. Não se preocupe, eu pago. Fomos lá, marcamos e ele pagou. E ainda continuou pagando em suaves prestações dentro das condições para ele. Olha só, irmãos. Isso é Deus nas nossas vidas, reconhecendo que tudo que nós fazemos, Ele quer fazer parte. Vou falar de novo. Tudo quanto nós fazemos, Deus quer fazer parte. E esta parte que Ele quer ter conosco é colocá-lo em primeiro lugar. Foi o que nós acabamos de cantar aqui, irmãos. Cantar no sentido de adoração. Não sei se você prestou atenção. Senhor, eu dependo de Ti. Vocês cantaram isso? Não? Eu dependo de Ti, Senhor. Eu não sei fazer nada sem Ti, Senhor. Eu não sei. Ou você consegue andar pelas suas próprias pernas sem depender de Deus? E tem gente que fala, olha, eu consigo andar sem Deus. Quem disse essa expressão tempos atrás foi o pastor Paulo Romero Pujano. Vou ver se eu trago ele de volta para cá. Foi um ex-padre também, Paulo Romero. E ele disse, olha, você pode até viver sem Jesus, sem Deus, mas morrer sem Ele, você não pode. Porque quando você morrer, você vai prestar contas em vida da oportunidade que lhe foi dada e você não soube colocar isso em prática. Então aqui voltando, irmãos, Moisés ele pediu orientação a Deus para que pudesse estar abençoando o seu povo, para que ele o conhecesse mais. Será que a nossa oração está sendo essa? Senhor, eu quero te conhecer mais, porque eu quero confiar mais no Senhor. Sabe o que a gente faz essa oração? Senhor, eu quero aprender mais de Ti, quero conhecer mais de Ti. Irmãos, uma das propostas que nós lemos a Bíblia, nós vamos conhecer mais a Deus, irmãos. Essa é a proposta. Não é uma coisa assim que veio de maneira à toa, só para... Não, foi direcionado, porque Deus quer que nós conheçamos a Sua palavra. E muitas vezes o povo perece porque não conhece as Escrituras. Ele não quer que eu e você pereçamos, pelo contrário, Ele quer que eu e você sejamos esses abençoados, assim como Moisés foi abençoado, foi muito bem sucedido, e a glória de Deus foi apresentada a Moisés, assim como a glória de Deus é apresentada nas nossas vidas, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, irmãos, nós devemos aprender, que a nossa oração seja, que eu aprenda, que eu te conheça, em tudo que eu fizer. Trace metas, trace alvos, sonhos, mas coloque Deus em primeiro lugar. Entendeu? Coloque Deus em primeiro lugar. A segunda colocação que Moisés faz aqui, no versículo 15. Volta lá. Volta mesmo. 15. Que diz assim: Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Além de Moisés pedir a direção do caminho a Deus, ele pediu: Senhor, que a tua presença seja comigo. E quando a presença do Senhor está conosco, nós, irmãos, não bateremos com a cabeça na parede. Porque eu tenho a certeza, a segurança do Senhor. O que é essa presença quando for comigo? O que é a presença do Senhor? O que a presença de Deus significa para você, igreja? Por que tanto nós clamamos a presença do Senhor aqui? Porque tanto nós, onde nós formos, nós pedimos, Senhor, que a tua presença esteja conosco. Quando fizer qualquer evento, qualquer situação, que a tua presença... O que isso transmite para nós, irmãos? Primeiro, aqui Moisés aprendeu que todo o envolvimento dele para com o seu povo era o envolvimento dele para com Deus. E isto dá o entendimento de que era um povo que vivia em comunhão. Moisés com o seu povo com Moisés, Moisés com Deus, seu povo com Deus. Era um povo que vivia em comunhão.
O que a presença do Senhor traz para mim e para você? Primeiro, comunhão. Abra lá em 1 João. 1 João, logo lá no finalzinho. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão uns com os outros. Conosco. Veja, a presença do Senhor traz para nós esse significado de comunhão. Segundo, a presença do Senhor traz para nós sentido de segurança. Você tem segurança naquilo que você faz? Você está seguro naquilo que você faz? Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, irmãos, Ele dá toda uma orientação, um caminho para você. Qual foi a orientação que Deus deu a Moisés? Moisés, tira o povo do Egito. Deu toda uma segurança para ele. Deu toda uma segurança. Você já pensou em fazer alguma coisa sem ter um amparato? Sem ter uma referência? Já pensou em fazer alguma coisa? Como assim, pastor? Explica melhor. Por exemplo, você vai... no caso do meu testemunho, fui comprar algo que este algo requeria alguma segurança do outro lado. Sim ou não? Vai, por exemplo, vamos comprar hoje aí um carro, né? Ou uma moto, ou até um celular, como dei o exemplo. Se for comprar, o que eles vão exigir de você? É a segurança que eles têm. Qual é a segurança que você tem que oferecer? Olha, eu trabalho. Me prova que você trabalha. Está aqui o meu leite. Essa é uma segurança. E como final, você vai pagar uma prestação, vai pagar à vista, enfim, não sei. Mas como sinal você vai ter este aparelho. E este aparelho vai trazer a você uma satisfação e vai trazer a você uma segurança. Que segurança? De que aquele aparelho ninguém vai tomar de você. Em outras situações, tá? Mas aquele aparelho ninguém vai tomar de você e você está seguro porque você o adquiriu segundo as suas próprias condições. Mas pediu o caminho e orientação de Deus. Moisés fez a mesma coisa. Tirou o povo do Egito. Qual que era a promessa de Deus para Moisés? Moisés, vai lá para a terra que eu vou estar te mostrando. Vai lá para a terra de Canaã, porque é para lá que eu vou levar esse povo. E essa terra mana leite e mel. Leva para esse lugar. A segurança do povo qual era? Nessa terra, estar nesse lugar. Mas houve situações que na caminhada eles tiveram saídas. Tiveram até vontade e desejo de voltar. Que quando a primeira situação contrária a eles se lembraram do Egito. Se lembraram do deserto. Se lembraram do momento de escravidão. Aqui, igreja, povo de Deus, que leva uma vida de santidade ao Senhor. Nunca deixe que o Egito, que é o mundo que você era levado, isso tomar conta da sua vida. Nunca diga, que saudades do Egito. Que o Egito já é passado, o Egito já é enterrado, o Egito já é coisa morta. Agora nós andamos em novidade de vida. Nós andamos agora na certeza da esperança da glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. A mesma coisa como Moisés no finalzinho experimentou a glória de Deus, nós experimentamos pela fé e na certeza que vamos experimentar a glória de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque estou seguro naquilo que eu faço e naquilo em quem tenho crido. Você tem crido realmente em Jesus Cristo? Você tem levado toda a sua caminhada confiando nele em tudo, igreja? Você sabe que ele vai te abençoar em tudo? E é o desejo dele te abençoar em tudo. É o desejo de Deus te abençoar em tudo. E essa segurança, para aqui finalizarmos, irmãos, vai trazer, além de descanso, irmãos, certeza de vitória. Certeza de vitória. Moisés teve vitória. Eu já tive
várias situações quando eu coloquei Deus na frente. Deus em primeiro lugar. Que é uma das maiores vitórias, irmãos? O meu relacionamento de casado com a minha esposa. São 28 anos, vamos fazer, né? 28 anos, irmãos, de casados. Qual é essa segurança que eu tenho? E muitas vezes atrás eu já disse isso, irmãos. A minha segurança, a minha confiança não está nela, está em Deus, em primeiro lugar. Existem situações das nossas vidas que quer quebrar essa confiança? Existe. Aparece. Mas eu não deixo estas me levarem para esquecer da grande bênção, da grande presença de Deus na minha vida. Porque a presença de Deus traz o que para mim e para você? Comunhão, segurança e vitória. A presença de Deus nos traz isso. Então posso dizer 28 anos aí de vitória, irmãos. 28 anos aí de casados de vitória. Graças a Deus eu posso dizer casados com uma única mulher. E vou morrer assim. Aleluia. E esta foi a primeira parte cuja no altar me faz lembrar nesse momento. Você promete amá-la na alegria e na dor? Tendo ou não tendo, quer dizer, na abastança ou na escassez? Em todas as situações, na saúde e na doença, você promete amá-la? Prometo. Entra a postura do homem. Até que a morte nos separe. E vou prosseguir até adiante. Agora, quem me dá essa segurança? É o meu Deus. É o meu Senhor. Porque eu fiz este pedido ao Senhor. Dirija-me em todo o meu caminho. E Deus abençoou. E Deus faz questão de abençoar. Assim como fez com Moisés. Assim como fez com todos esses homens. Grandes homens da palavra de Deus. Assim como Deus ainda faz comigo e com você hoje. E Ele quer fazer mais nas nossas vidas, para que nós façamos cada vez mais a sua presença ser notória em nós. Então vamos pedir para o Senhor. Primeiro, quero encerrar aqui. Vamos pedir para o Senhor. Você vai pedir para o Senhor assim: Senhor, eu quero pedir a tua direção na minha vida. Peça a direção do Senhor na sua vida. E segundo, você vai pedir nessa direção, Senhor, que o Senhor me der. Eu quero te pedir que a tua presença esteja comigo. Vou fazer esses dois pedidos ao Senhor, que nada mais nada menos é um só. Senhor, me dá a tua direção. Agora, nessa direção que o Senhor me der, me dê a tua presença. Que na tua presença eu vou me sentir em comunhão com Ele, com o meio, com os irmãos. Vou me sentir seguro e vou me sentir, irmãos, vitorioso em nome de Jesus. É isso que nós precisamos, né, irmãos, hoje? Se sentir seguro, se sentir na certeza que lá na frente nós seremos vitoriosos. E quero te animar mais ainda, porque em Cristo Jesus, aqui é fé. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vitoriosos. Então coloque a sua vida diante do Senhor e Deus vai direcioná-la e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Porque este é o desejo de Deus para mim e para você. Feche seus olhos para a sua frente. Peça ao Senhor, como Moisés pediu. Senhor, para que eu te conheça, para que o meu caminho seja o teu caminho. Senhor, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que firme os meus passos nos teus caminhos. Me ajude. Seja qual a decisão que eu tomar, Senhor, mas que o Senhor esteja comigo. E que a tua presença cada vez mais no meu caminho seja notória, para que eu me sinta cada vez mais seguro, descansado e assegurada a minha vitória. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Abençoe teu povo. Da mesma maneira como Moisés, Senhor, ele foi direcionado dessa maneira e teve que aprender. Nós queremos proceder da mesma maneira, trazendo, Senhor, essa verdade para cada um de nós. E tudo quanto nós fizermos, Senhor, queremos colocar nossos sonhos, nossos desejos, nossas
expectativas, tudo queremos colocar na diante do Senhor. Agora dá a tua direção, Senhor. Dá a tua direção. E que nesta direção entendamos cada vez mais os teus propósitos. Agora te peço, Senhor, na certeza de que a tua palavra diz que tu estás conosco todos os dias até a consumação do céu. O Senhor não nos deixará e não nos desamparará. Esta é a certeza. Agora que esta presença, Senhor, de que o Senhor está conosco, nos acompanhe em tudo quanto nós fizermos. E possamos, Senhor, glorificar-te e experimentarmos a tua glória, a tua vitória nas nossas vidas. Que mesmo muitas vezes sendo frustrados os nossos desejos, mas os teus desejos, Senhor, não são frustrados. Como o Senhor mesmo nos dá essa direção, os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Agora queremos, Senhor, direcioná-los nos teus caminhos, para que sejamos essas pessoas seguras, sejamos as pessoas que sabem descansar e confiar no Senhor e na certeza pela fé da nossa vitória. Abençoe cada um, Senhor. Abençoe-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem fez essa oração comigo aqui, irmãos? Glória a Deus. Faça isso. Põe os seus projetos diante do Senhor. Peça para Ele te dar toda uma orientação. Seja a decisão que você tiver que tomar, coloque diante do Senhor e Deus vai te abençoar, porque Ele quer o melhor para mim e para você. Diga assim para o teu irmão: Deus quer o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tem um cântico para... Pode ficar em pé, igreja. O princípio e o fim, és o grande eu sou, vivendo a ti, o Todo-Poderoso, o que é que sempre será. És o grande eu sou, me entrego. Levante suas mãos e diga assim, ó: eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que ordenes meu caminhar, Senhor. Eu quero que ordenes meu caminhar, que eu sempre viva em tua vontade. Eu quero que governe, Senhor, a minha vida. Diga isso, igreja. Eu quero que governes minha vida. Então, Senhor, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que ordenes meu caminhar. Eu quero que ordenes meu caminhar, que eu sempre viva em tua vontade, que eu sempre viva em tua vontade, que eu sempre viva em tua vontade. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus.